Educação, enquanto formação humana, é um esforço indiscutivelmente ético e estético. Quer dizer, não há como separar também a decência da boniteza. Entende? Quer dizer, a educação, enquanto busca de boniteza, necessariamente procura a decência do ser. O educador pernambucano Paulo Freire é a nossa homenagem do Arquivo N. Ele estaria completando 85 anos. Freire morreu em 1997. Nos anos 50, se pensava em alfabetizar o adulto com os mesmos olhos que se ensina uma criança. Freire mostrou um caminho novo. Estimular a leitura e a escrita através do próprio mundo de quem aprende. As primeiras experiências desse método começaram na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963. Nós fizemos um bonito trabalho em Angicos com a juventude e se alfabetizaram 300 e tantas pessoas. 15 universitários chegam a Angicos e explicam que é possível ler e escrever sem cartilha. Integraram-se no grupo, ouviram os seus problemas, recolheram um vocabulário básico da região, instalaram as salas de aula nas casas maiores, trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança. Se aqueles conteúdos, aquelas habilidades, saberes programados, e muito bem programados, eram bem programados, nesses 40, seriam 40 lições, não 40 horas, nessas 40 lições, o analfabeto poderia ter o suficiente, aí sim, o suficiente para ele continuar se alfabetizando ao longo de toda a vida. Uma base política, ideológica, porque ele insistia muito na época nisso e a vida toda, e uma base linguística, uma base histórica, cultural, aritmética, suficiente para ele dar conta dele continuar ao longo de toda a vida. E o João Goulart foi o encerramento desse trabalho e viu aquilo, ficou muito tocado por aquele trabalho que se realizou no Rio Grande do Norte e me trouxe para implantar esse plano de alfabetização que foi abortado precisamente pelo golpe. Eu acompanhei o trabalho do Paulo Freire e, sobretudo, quando ele foi convidado no governo do Jango e do ministro Paulo de Tarso para implantar o sistema experimentalmente em Brasília, né? E o resultado foi muito grande, então se fez uma tentativa de implantar aqui no Rio de Janeiro. Então houve até uma seleção de monitores do Maracanã e tal, 10 mil candidatos e tal, e aquela festa que ia se implantar aqui, mas o governo da Guanabara naquela época era totalmente contrário ao Jango e fez uma campanha tremenda contra Paulo Freire. O golpe militar de 64, como primeiro ato do golpe, assinado por Ranieri Mazzilli, né, ainda presidente em exercício, em abril, dia 14 de abril, para ser preciso, foi o primeiro ato da ditadura de extinguir o Plano Nacional de Alfabetização. Quando eu me lembro de que eu fui posto num xadrez... O senhor foi preso em Recife? Em Recife. Eu fui posto numa cela de um quartel do Exército em Olinda, que eu te confesso, inclusive, que quando o oficial mandou abrir a porta e eu entrei, eu confesso aqui a você e a quem nos vê e ouve, que eu tomei um susto. Não? Eu tomei um susto porque eu não imaginava que em 1964, portanto, 2 décadas, ou quase 3, antes de terminar o milênio, houvesse ainda uma prisão para gente como aquela. Eu pensei que não havia mais aquilo. E o que é triste é que eu acho que ainda continua a haver. Quer dizer, afinal de contas, me puseram numa cela que tinha 1,70 m, que é exatamente o que eu tenho de fundo, por 60 de largura. Paulo Freire, então, foi para o Chile. E lá ele implantou o método Paulo Freire, assim, larga escala no Chile, até a morte de Allende. Quando Allende morreu, ele foi também expulso do Chile, ele foi para Genebra, de lá, no Concílio Mundial das Igrejas, ele começou a atuar em vários países do mundo, sobretudo no terceiro mundo, né? Ele atuou em Guiné-Bissau, em Angola, em Moçambique, e em vários países também, árabes, na Ásia, etc. De maneira que o método Paulo Freire hoje é uma coisa consagrada internacionalmente
e aplicado nos países subdesenvolvidos, ao menos no Brasil, né? De maneira que o Paulo Freire, o método dele, a maneira de pensar, ele tem muitos livros escritos sobre o trabalho dele. Ele hoje é uma entidade assim que se faz tese de universidade nos Estados Unidos, na Alemanha, em toda parte, sobre o trabalho de Paulo Freire, que é uma etapa assim fundamental no desenvolvimento da educação, internacionalmente falando, né? No tempo que o senhor vivia no exílio, como o senhor se sentia? Olha, eu só não te diria que eu me sentia destroçado, porque afinal de contas é muito difícil que eu me destroce, entende? Mas eu sofri profundamente. Então havia dimensões da nossa cultura que me fustigavam, como por exemplo o gosto da comida. O gosto da comida era uma coisa no exílio enorme. Quer dizer, quando eu viajava para os Estados Unidos ou quando eu viajava para outros países da Europa, eu já tinha os endereços de onde conseguir comer uma má ou uma boa. Para mim era sempre boa feijoada. Poxa, eu comi feijão, eu comi carne de sol que um querido cunhado trouxe do Recife, veio com a mulher dele nos esperar, a minha, a Elza e meus filhos. E trouxe toda essa bateria de comida gostosa, e feijão, farinha, arroz, carne do sertão, girimum, não sei se chama girimum aqui, o abóbora. Isso era fundamental, esse encontro com o gosto. Afinal de contas, é o encontro com a cultura. O coração pernambucano de Paulo Freire batia sempre pela educação. Ele achava que era impossível educar sem amar. Inventou um jeito de ensinar a ler e escrever, ligando o homem às coisas que ele ama. Martelo, serrote, metro. O Paulo Freire trabalhava com a biografia, o método autobiográfico. A primeira coisa que pedia para o analfabeto não era por que ele veio, não fazia uma pergunta abstrata, por que ele veio hoje ao curso de alfabetização. Ele perguntava, quem é você? Porque a resposta à pergunta, quem é você, me dá a identidade. O que o senhor escreveu aí? Dinarte. Dinarte, é o seu nome. É. Você trabalha com o quê? Capinas. Capinando. Capinando? Aqui mesmo, na região? É. O senhor acha que estudando pode melhorar a gente? Melhorar. De que jeito? Que a gente pode se empregar melhor, né? Sabe ler, escrever. E a gente não sabendo, não adianta. Já perdeu algum emprego por não saber ler e escrever? Já. Perdi muitos. As grandes massas populares do país sempre foram muito relegadas, quer dizer, essa sociedade nossa é uma sociedade profundamente autoritária. Ela foi inventada autoritariamente. E no autoritarismo em que ela foi gerada e em que ela se nutre até hoje, as massas populares estiveram sempre muito distantes de qualquer prerrogativa. Quer dizer, é em nome delas que nós falamos que o poder se faz, que o poder se executa, mas dificilmente com elas. E o analfabetismo é uma expressão da condição de exploradas, da condição de dominadas, e não da condição de incapazes. Quer dizer, as massas populares brasileiras não são incompetentes, nem massa popular nenhuma é incompetente. O que você decidiu estudar agora? Eu não sabia nada. Alguma coisa, do passado eu tinha esquecido já. Aí eu fui no cartório para servir de testemunha lá, não sabia escrever Estrada das Quirinas, aí é onde eu moro, na 701. Aí tive que voltar, não, tem que ir pro colégio, estou estudando, não sabe nada, né? Aí eu resolvi. Assim, estou estudando e estou feliz. Aí, ó, minha lição já estou fazendo, copiando. Tá mais ou menos, né? Ninguém se conscientiza porque foi a escola, entende? Quer dizer, o processo de conscientização, palavra que, aliás, eu não uso desde 74, porque foi tão gasta que eu preferi deixar de usar. A conscientização se dá na prática política, se dá na prática existencial, na prática social, de que nós todos participamos. Quer dizer, na medida em que
em que o sofrimento, por exemplo, traz as massas populares a certas situações conflitivas para satisfazer as suas demandas imediatas de sobrevivência. Essas situações são conscientizantes, muito mais do que um discurso, muito mais do que um seminário. Quer dizer, você se conscientiza na história, engajada no processo histórico. A conscientização, no fundo, implica uma leitura e uma releitura mais crítica da realidade em que você está. Nesse Natal eu ganhei o maior presente da minha vida. O presente de saber ler a carta do Natal. A educação implica uma certa convivência ou uma relação que não pode ser rompida entre o conteúdo que se pretende ensinar e a experiência social e cultural, que tem que ver com a identidade cultural, com os anseios, com os medos, com as frustrações do educando e não do educador. Entende? Isso não significa, inclusive, que o educador não possa e não tenha o direito de falar também de suas preferências culturais. Mas o que ele não pode é fazer o trabalho educativo a partir de suas preferências culturais, quando, sobretudo, o que ocorre é uma diferença de classe social entre o educador e o educando. Nem sempre, mas quase sempre. O ensino não é bom não, sabe? O ensino que eles ensinam na escola é uma situação diferente da vida que o povo leva, sabe? Quando Paulo usou essa expressão, não basta ensinar que a Eva viu a uva, nem que o boi baba, o boi bebeu, né? Que na minha velha cartilha era o boi baba, o boi bebeu. Eu não sou nem da época da Eva viu a uva, né? É preciso explicar quem é que plantou a uva, quem é que vende a uva, quem tira benefício com a uva. O alfabetizador ou a alfabetizadora precisa saber que seu grande dever não é o de fazer memorizar por parte de quem não sabe ler as técnicas da leitura e da escrita. Pelo contrário, ao ensinar a leitura da palavra, a escrita da palavra, a alfabetizadora tem esse dever político, que é o de trabalhar no sentido da produção da cidadania por parte daqueles que estão faltosos dos direitos e dos deveres da cidadania. Lá eu estou vendo um cartaz onde tem várias palavras misturadas. Exame, melhor, vida, exatamente. Gosta, o que é aquilo? Aquilo lá são palavras de revista, a gente usa muito revista e jornal, né? E que tem a ver com o quê? Com o nome deles? Com o nome deles, eu pego assim, mais ou menos, eles vão recortar palavras com a primeira letra do nome dele, né? Ou então pega o nome inteiro, que aí ele já vai identificar a letra do nome, né? Eu estou muito gostando daqui. Qualquer campanha de alfabetização no Brasil que não passe por uma séria e profunda preocupação com a escola pública primária, qualquer preocupação com a alfabetização de adultos que não implique uma injeção de verbas nas escolas públicas de primeiro grau, tende a fracassar. Mas eu estava certo e continuo hoje de que a escola com que eu sonhava era uma escola de alegria, uma escola de festa, mas também, e necessariamente, uma escola de rigor, de seriedade científica. Ele se autodefiniu no último encontro internacional como um menino conectivo. Parece uma palavra simples, uma expressão simples, menino conectivo. Eu acho que essa é uma definição humana muito bonita, porque conservar-se menino a vida toda significa conservar-se naquela transparência, naquela relação aberta com tudo que o menino, que a menina tem, né, para o mundo. E ser conectivo já é uma qualidade do adulto. Quer dizer, é a qualidade da relação com as pessoas, né? Então, a conectividade é estabelecer relações. Paulo Freire, ele queria relações, vínculos. Né? A pedagogia é isso. A tal ponto que ele escreveu, junto com o canadense, um livro que chama-se Pedagogy of Non-Poor. Pedagogia
dos não pobres, para mostrar a necessidade que os não pobres têm também de se envolver aí a conectividade como projeto que seja para todos. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa fazer é não ficar velho nunca, quer dizer, é não deixar envelhecer o menino que a gente foi ou a menina que a gente foi. Nesse sentido, eu sou e não sou novo, eu sou um velho que se renova. Eu digo envelhecer no sentido de esclerosar, no sentido, por exemplo, de passar a admitir que só o bom foi o do seu tempo de jovem, que as coisas boas foram as de ontem. Não, para mim a coisa boa, o momento bom é o que eu vivo hoje. É nessa acepção que eu te falo de que busco sempre guardar em mim o menino e o adolescente que eu fui, sempre inserido na busca de algo novo, de algo diferente. Na mocidade, eu acho que o que mais me tocou para que eu buscasse, para que eu pesquisasse algo, foi o que me parecia uma profunda injustiça e uma imensa ofensa aos adultos que, não tendo tido oportunidade de estudar enquanto crianças, chegaram à maturidade sem o comando da palavra escrita. Isso me parecia, como me parece, um absurdo, quer dizer, é uma espécie de pilhagem. Não, é como se o mundo que lê pilhasse o mundo que não lê do direito e da possibilidade de ler. Já peguei muito ônibus errado, às vezes só com 2 fichinhas, né? Às vezes tinha que voltar a pé para casa. É muito ruim, não, agora não. Agora, graças a Deus, já sei ver os ônibus. Já dá para ler os ônibus. Mas mesmo assim a gente já ainda se sente insegura. Será que eu li certo? Porque quando vem um ônibus muito ligeiro, que a gente vai pegar numa parada assim que não é fim de linha, a gente tem que ler muito rápido, porque ainda a gente fica decorando as letras, né, para juntar tudo, daí demora. Cada dia vai melhorando. Vai, já está bem melhor, já, graças a Deus, a gente sai da escuridão, né, aprendendo a ler, sair da escuridão pra gente, muito bom mesmo. O Piaget, com o qual Paulo Freire trabalhou em Genebra, inclusive, dizia que você só sabe aquilo que autonomamente você construiu. E Paulo Freire, sem ter esse conhecimento na época da biologia de Piaget, entendia claramente que a educação é exatamente como a palavra indica, latina, educere, tirar de, é fazer com que o aluno tenha autonomia para ele continuar aprendendo ao longo de toda a vida. Eu estou absolutamente convencido de que a liberdade não cresce nem se constitui sem limites. Quer dizer, ela tem, inclusive, o grande problema da liberdade é como assumir os limites eticamente e não como assumir com medo da autoridade. Quer dizer, o pai que grita, esperneia e que tem um filho silenciado não é o pai que convence, que discute e que tem um filho silencioso. Entende? Quer dizer, o que eu quero é um filho que saiba assumir o silêncio e não um filho que viva silenciado. Entende? E isso exige o respeito ético dos limites. Ele relia muito o que ele escrevia, ia também fazendo pequenas correções. Ele era professor de português, então ele tinha uma responsabilidade com o texto, um amor pelo texto, pelo livro. Em Nova York, uma vez, foi lançar um texto na editora Continuum e tinha lá numa livraria, onde ia ser o lançamento do livro, uma pilha de livros, assim, enorme, assim, no meio, né, esperando os convidados para ser o lançamento do livro. E ele passeava assim, em redor da livraria, e olhava para aquela pilha de livros, né? Assim, olhava de esquerda, assim, e
até que ele chegou, pegou o livro, né, e começou a cheirar, né. Ele tinha uma relação com o livro muito forte, né, e um respeito também pela palavra escrita, né, e ele cheirava o livro, quer dizer, demonstra um carinho pelo livro, né. Eu vejo a educação no Brasil como outras coisas no Brasil, entende? Profundamente tocadas pela crise do regime, que por sua vez é uma crise que corresponde também a uma crise do sistema a que o regime serve. A educação não poderia ser vista à parte, quer dizer, você não poderia tomar o tecido da educação, independentemente da contextura geral da sociedade, e dizer, esse tecido está doente. Não, o mal-estar não é em si do sistema educacional. O sistema educacional reflete uma crise geral que o poder no Brasil está vivendo, está sofrendo. A última entrevista que ele deu na televisão, ele dizia, perguntado como gostaria de ser lembrado, aliás, até me parece que foi, inclusive numa entrevista que ele deu em Nova York, nos Estados Unidos foi para a Globo, né? Ele gostaria que vocês recuperassem até essa passagem dele, que é muito interessante. Gostaria de ser lembrado como alguém que amou as plantas, as mulheres, os homens, as crianças, o prazer de andar nas praias com areia quente da praia de Boa Viagem, né? Então, ele cultivava essas coisas boas da vida, né? Essas felicidades gratuitas que a natureza, que a areia dá, que a água dá, que um rio despoluído dá, que respirar um ar puro dá para a vida. Professor, como o senhor quer ser lembrado? Tá ótimo, tá ótimo. Essa é uma pergunta muito gostosa. Eu até que vou aprender a fazer essa pergunta a outras pessoas. Puxa, tu sabes que eu nunca tinha pensado nisso. Mas agora que você me desafia, e talvez a minha resposta seja pouco humilde. Talvez seja, eu acho que não. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.